E estamos de volta aqui com o programa Despertar da Magia. Lembrando que hoje a gente vai discutir, né? Eu vou explicar um pouco sobre o que é a magia, tá, gente? E eu trouxe esse material aqui meu, que é de um curso que eu já fiz o ano passado, isso foi no ano de 2012, que é um curso sobre magia natural. É uma apostila que eu montei. E eu trouxe aqui só para dar uma orientação para mim não perder também o foco e o direcionamento necessário aí para passar para vocês. Até mesmo de uma forma mais didática, digamos assim. Então vamos começar. Eu gostaria de explicar para vocês, antes de a gente entrar especificamente no tema da magia, vamos desmistificar um pouco o que é a magia. Muitas pessoas pensam que magia, que só quem pratica magia é pessoas relacionadas à bruxaria, à alta magia, né? Os magos, os bruxos, os feiticeiros, os xamãs, e tudo mais. O pessoal da Umbanda também, tem todo esse pessoal aí que o pessoal pensa que a magia é só exclusivamente para isso. E na realidade não. Se a gente observar ao longo da história, principalmente ao longo da história da humanidade, a magia sempre esteve presente em diversas religiões do mundo. E até presente nas religiões atuais. É claro que as religiões atuais não digam, nós praticamos magia, e talvez muitos dos sacerdotes, muitas pessoas dessas religiões não reconheçam a magia, porque a magia, gente, muito no termo usual dela, a magia é a arte de fazer mudanças de acordo com a nossa vontade. Ou seja, é a nossa vontade empregada aí de uma maneira simbólica para causar uma mudança. Ou seja, digamos assim, uma freira que reze para uma melhora de um doente é tão, vamos dizer assim, não que ela tá, mas ela pode ser tão feiticeira quanto um feiticeiro em si que faz um ritual de cura para alguém, porque ela está empregando a vontade dela, dentro do conhecimento dela, dentro da fé dela, para causar uma mudança no mundo. Por isso que a gente pode dizer que a magia está inserida em todas as religiões. Só que ao longo da história foi diferenciando muito o que é a magia praticada nas religiões, no senso comum, e o que é a magia praticada exclusivamente dentro da bruxaria, dentro da alta magia, da feitiçaria em si, que é essa magia que a gente vai tratar mais especificamente no programa, tá bom? Então a gente vai começar. O termo magia, gente, vem lá dos caldeus, dos persas, dos egípcios, principalmente aí dos sacerdotes persas, que vem do termo magóis, que eram os magos sacerdotes dos persas, tá? Esses magos sacerdotes, eles não eram só sacerdotes, eles também eram engenheiros, eles eram líderes políticos, ou seja, a magia, num princípio aí mais antigo, ela envolvia a sociedade em si, porque a gente tem que pensar que aquela sociedade antiga, ela tinha todo um pensamento mágico religioso. As pessoas não só vivenciavam a magia no seu dia a dia, como usavam da força da magia, por exemplo, no ato da colheita, no plantio, nas cerimônias religiosas, nos ritos de passagem da sociedade e tudo mais, e até mesmo nas artes das guerras. Então esses sacerdotes, esses magóis aí da Pérsia antiga, eles usavam o conhecimento aí da magia, tanto que o termo magia vem deles e o termo magos também. E isso foi evoluindo. O grande uso da magia que a gente tem hoje no conhecimento ocidental, que a magia oriental é bem diferente, eu vou falar muito da magia ocidental aqui, vem desse pessoal aí, dos persas, dos egípcios, dos caldeus e dos hebreus também. E esse pessoal aí todo, né, foi desenvolvendo ao longo das eras e tudo mais, e a gente vai entender um pouco esse desenvolvimento, tá? Para a gente entender um pouco da história da magia, a gente tem que voltar nas civilizações mais antigas, as civilizações paleolíticas, os primeiros homens, as civilizações primitivas mesmo, as tribais. Por quê? É lá que começa o pensamento mágico religioso. Vamos supor assim, vamos supor que você era um homem da caverna ou uma mulher da caverna. Você ali estava conhecendo o mundo, você estava aí se deslumbrando com as forças do mundo, então todos os atos naturais que o mundo, tempestades, as mudanças das estações, as próprias mudanças no corpo, a morte principalmente, né? A morte em si, tudo era visto como algo fantástico, que na realidade né? Nós que perdemos essa noção, essa ligação com o mundo natural. E esse pessoal começou a fazer conexões, para ele tudo era magia. Por exemplo, um trovão,
ver um trovão no céu não era só um trovão no céu, como a ciência explica, né? Toda aquela ligação e tudo mais. Para eles, não, era uma divindade atuando, era uma força, um espírito da natureza atuando. E esse pensamento ainda em tribos, hoje, em muitas tribos, até mesmo em tribos do Brasil, é reconhecido como um espírito atuando. O que eu digo como espírito, não é um espírito como a gente pensa. Eles acreditam que existe uma força, uma consciência espiritual por detrás dessas forças naturais. E isso ajudou a moldar o pensamento. E o que esses homens, né, esses primeiros magos, esses primeiros feiticeiros acreditavam? Se essas forças poderiam ajudar o homem, então o homem também poderia interferir nessas forças. De que maneira? Da maneira simbólica. É aí que começa a ter os rituais. Por quê? O primeiro mago, a gente pode dizer aí, foi o que desenhou o touro que ia caçar na caverna. Se a gente for pegar os registros históricos, pré-históricos, a gente vai ver vários registros de desenhos, pinturas na caverna. Por quê? Aquilo era uma magia simpática porque ela queria atrair a caça. Nós vivíamos da caça naquela época. Era a caça, era o cultivo, era a agricultura. A gente tinha que correr aí para comer, que nem a gente tem que correr hoje aí para sobreviver. Eles também tinham, só que de uma maneira diferente. Então a magia começou a ser usada dessa maneira. Depois foi evoluindo e tudo mais, né? A sociedade começou a ter os seus ditames, começou a ter as suas leis, suas regras, e a magia passou a ter esse caráter cerimonial, porque daí começou a ter os casamentos, começou a ter os ritos de passagem, de puberdade, a menina se tornava mulher, o menino se tornava homem, então isso tudo começou a ter um caráter também importante, e foram esses magos que começaram a orientar essas pessoas, né? A dar essas orientações, essas bênçãos em casamentos, aos ritos funerais e tudo mais. Então aí a magia começou a ter uma classe, uma elitização, ou seja, começou a ter grupos de sacerdotes, magos, que começaram a ter todo esse desenvolvimento para orientar as pessoas e tudo mais, e também para formar uma escola. Ou seja, a primeira fase da magia, a gente vai ter aí só essas pessoas que tinham esse conhecimento poderiam usufruir dele. Nós tínhamos aí um clérigo específico, essas pessoas que praticavam a magia, e tinha a sociedade que usufruía da magia. Tanto que a gente tem um termo na magia que a gente diz assim, que a magia serve a todos, mas nem todos servem a magia. Ou seja, nem todas as pessoas se sentem afinadas com os poderes da magia e para lidar com elas. Nós acreditamos muito que a pessoa nasce com o dom da magia, nasce com uma predisposição para lidar com as forças da magia em si. Só que isso a gente deve tomar cuidado porque parece assim, então quem mexe com a magia é bam, 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 é foda. Não, é uma pessoa comum. Eu digo até assim que essas pessoas que praticam magia se lascam mais que as pessoas comuns. Por quê? Porque elas acabam tendo mais consciência, mais acessibilidade a coisas que elas aí têm que aprender a lidar, tá? Então a gente tem uma primeira fase da magia totalmente secreta, iniciática, só pessoas que podiam, os eleitos, digamos assim, podiam praticar magia, tá? E tudo mais. Depois, a gente tem aí uma questão na história que começa a ter o monoteísmo. O que é o monoteísmo? A crença em uma única divindade, né? Isso não só pela tradição judaico-cristã, a gente tem registro aí nas tradições gregas, né, de colocarem um único Deus e tudo mais. Ou seja, esse pensamento começou a ter, não só esse pensamento, mas a dominação em cima de tribos, de povos. Por exemplo, vamos supor assim, o meu povo é diferente do seu povo. Então, como o meu povo tem um Deus e o seu outro, quando eu dominar o seu povo, se eu ganhar na guerra, então o meu Deus vai ser o Deus prevalecente na nossa cultura. E o seu Deus, que não é mais prevalecente, ele vai se tornar demônio da minha. Então, aí que começa a ter esse pensamento demoníaco. Então, a prática daquele que perdeu começa a se tornar demoníaca. É isso que acontece na época da Inquisição. Aí nós temos o poder do cristianismo em ascensão, lembrando que os cristãos também foram caçados, né, em Roma e tudo mais. Depois tem uma sobreposição, né, de poder político e tudo mais. E os cristãos ganham domínio, principalmente aí na Europa e tudo mais. E eles começam a demonizar as práticas antigas, as práticas que o povo, né, principalmente o povo simples, tinha, que era magia, que era a questão da agricultura e tudo mais. E aí eles começam a ter uma demonização da magia. Então é aí que a magia começa a falar, não, a magia
é uma prática satanista, magia é uma prática demoníaca. Mas muitas coisas a gente não sabe. A própria Igreja Católica pegou muitos registros de magia, muitas coisas. Ainda que tinha um paralelo aí, que principalmente na Renascença, que a magia podia ser praticada até certo grau, porque muitos magos eram afinados à corte da época, aos reis e tudo mais, porque eles também eram astrólogos, eram conselheiros dos reis. Então aí tínhamos, digamos, um acordo. A magia então está oferecendo algo para a política da época, para a civilização. Mas quando a igreja tem um grande domínio, isso para. Já tem o sacerdote cristão, não precisa mais disso. Então toda forma de magia começa a ser demonizada. Então a gente tem uma segunda fase aí da magia, que ela é colocada debaixo do pano, colocado um caráter negativo dela, e isso vai se propagar até os dias de hoje. Tanto que as pessoas acham que magia é isso, é satanismo, é coisa de demônio e tudo mais. Na realidade não, tá? E depois aí nós temos lá pelo século XIX, XX, quando a ciência ganha o terreno, né? Ela sobrepuja a religião, a ciência ela vai ajudar a magia a renascer. Por quê? As pessoas não estão preocupadas se a magia é demoníaca ou não. Elas vão estar preocupadas na ciência mesmo. Tanto que a magia nessa época ela é vista muito e até hoje como charlatanismo também. Ai, quem pratica é louco, quem pratica quer enganar o outro, e na realidade não. Então a gente vai ter uma reconstrução, e muitos dos saberes antigos, que foi acumulado também na época da Inquisição, começa a retornar aí nas escolas. Que escolas que são essas? É a escola da teosofia, vocês podem procurar, que foi fundada pela Helena Petrovna Blavatsky, que foi uma importante, essa escola de teosofia uniu conhecimentos do Oriente e Ocidente, os conhecimentos mistéricos aí, e foi uma fusão muito legal, muito importante. Nós temos aí a Golden Dawn também, que até hoje ela existe, a Golden Dawn Teosofia também. A Golden Dawn, gente, só para vocês entenderem, é uma escola de magos, é uma escola aí que pratica magia ocidental. Eles acumularam saberes aí da cabala, da astrologia, da magia egípcia, da alta magia, a magia cerimonial em si. Tanto que muito que a gente usa da magia hoje advém dessas escolas, principalmente da Golden Dawn. É claro, de uma maneira mais assim, simples, não tanto cerimonial, mas eles tiveram uma influência muito grande. Temos aí também o druidismo, a Rosa Cruz, temos aí também cerimônias da maçonaria, que influenciaram na questão do pensamento mágico religioso, e foi tudo aí. Essa foi uma breve história aí da magia. E aí nós tivemos uma breve, introdução aí para a história da magia, e agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e nós voltamos em seguida com mais ensinamentos a respeito. We are a